pessoal, e aí? Tudo certo? Dessa vez começou tudo certinho, no horário, praticamente, né? E aparentemente tá tudo certo. Já me dá um ok aí, dá uma mensagenzinha para mim no chat aqui. E aparentemente tá tudo certo. Já me dá um ok aí, dá uma mensagenzinha para mim no chat aqui. E aparentemente tá tudo certo. Já me dá um ok aí, dá uma mensagenzinha para mim no chat aqui. E aparentemente tá tudo certo. Pronto. Sempre tem um probleminha técnico ao vivo, né? O alto-falante já está desligado, então agora acho que está tudo certo. Eu fiz umas modificações aqui no meu jeitão de transmitir, então sempre vai ter uma coisinha ou outra que não vai dar exatamente certo, né? Mas agora acho que está tudo bem. Então, de novo, se estiver tudo certo, se estiver me ouvindo direitinho, dá um ok para mim ali. Acho que está tudo bem. Eu mutei ali, não mutei vocês, acho que vocês estão me vendo. Aqui está dizendo que está tudo ok. Vamos lá. Engraçado como, por mais que a gente faça, nem sempre dá. Mutei ali, não mutei vocês, acho que vocês estão me vendo. Tem que parar aqui. A vez que eu achei que ia entrar o mais fácil de tudo é a vez que está dando mais problemas técnicos. Vamos lá, mas faz parte, gente. Faz parte, estamos ao vivo. Já vamos começar, é até bom que o pessoal vai chegando. O Messias já está aí, né, Messias? Show de bola. Tá me ouvindo, né, Messias? Acho que você está me ouvindo. Fui lá e mutei de novo. Vamos ver se ele não volta. Se ele não volta sozinho. É porque eu estava pegando um retorninho aqui dessa vez. E agora que eu vi o que eu fiz. Pronto. Agora tá tudo do jeito que estava antes. Pessoal, vamos lá. Sou o Sabino. Se você está começando a ver esse vídeo aqui, ou caiu de paraquedas no canal, como eu costumo dizer, a gente está falando aqui de engenharia de requisitos. Esse horário aqui, terças-feiras, às 20 horas, é o horário que eu costumo usar para fazer a minha aula ao vivo com o pessoal que está fazendo mentoria para a obtenção da certificação CPRFL. Enquanto a gente não está fazendo a mentoria, né? A próxima prova vai ser no dia 23 de novembro, se não me engano é dia 23, lá em novembro. Não começou ainda, a gente não começou ainda a programação das nossas 5 semanas de estudo, então eu estou usando... Ah, beleza, Messias, obrigado, hein? Som tá ok, estamos ok, tudo certinho ali, não posso ter retorno por enquanto. Mas depois eu descubro como é que eu faço. Então eu estou usando esse horário aqui para falar com vocês sobre requisitos. A minha ideia é que a gente faça um bate-papo, tá? O tema de hoje que a gente vai falar é dicas e técnicas para melhorar seu desempenho em reuniões de requisitos. A maioria das técnicas que eu separei aqui tem a ver com comunicação, que na verdade tem a ver com a oficina que eu estou já organizando para fazer no dia 27 deste mês. Se você quiser mais informações, vai lá no meu site r-sabino-curso.com.br/oficinas. Você vai ter mais informações sobre essas oficinas. A primeira delas falando sobre comunicação. Separei assuntos bem interessantes sobre comunicação que tem tudo a ver com requisitos. Beleza? Muito bem. Seguinte, hoje eu fiz um scriptzinho ali para eu não fugir. Por quê? Porque na verdade esse tema que eu vou falar hoje aqui, de técnicas, dicas e técnicas para as reuniões de requisitos, é o tema que eu tenho mais experiência, que eu trabalhei durante mais tempo, era o que eu mais gostava de fazer na época que eu estava ativamente nos projetos de TI, funcionando ali como um engenheiro de requisitos ou como um gestor de projetos. Depois, com o passar da carreira, né, depois de um pouco mais de uma década trabalhando com isso, comecei a trabalhar aí um pouco mais na parte teórica, aprendendo um pouco mais da teoria, comecei a dar mais treinamentos e aí já não era exatamente... A Cláudia está aí, boa noite Cláudia, tudo bem? Já não era exatamente minha principal atuação nos projetos. Mas, sem sombra de dúvidas, foi o que eu mais fiz durante todo o tempo que trabalhei em projetos de TI, né?
E antes de começar com essa jornada aqui, que é recente, né? Essa jornada de professor, de instrutor, e continuo usando todas as técnicas que eu sempre usei nos projetos de TI, também aplicado aqui a esse mundo do empreendedorismo, essas coisas todas. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando a gente conhece muito de alguma coisa, ali está um risco da gente cometer muitos erros. Ou, o pior, para mim, como professor, como instrutor, é muito fácil começar a falar coisas que vocês não vão entender. Por quê? Porque eu já tenho tanta experiência com isso que eu acho que são coisas básicas quando na verdade não são. Por isso que eu fiz aqui um roteirinho para não fugir muito. Separei aqui 4 técnicas, tem 9 dicas para passar para vocês durante esse nosso período aqui, tá? Primeira coisa, eu escrevi ali umas reflexões iniciais. Uma delas é isso, sobre conhecimento, né? E eu queria aqui dar uma explicaçãozinha para vocês do seguinte, ó. Imagina o seguinte, ó. Imagina que você vai ter aqui uma comunicação. Quando você tem uma comunicação, você tem um emissor e você tem um receptor. Aí você vai ter aqui uma mensagem, até aí, eu acho que eu já fiz esse desenho aqui 10 milhões de vezes, né? Vocês já devem ter visto eu desenhando isso aqui. Beleza. Só que se você pegar um emissor que tem muito mais repertório do que um receptor de algum assunto, de alguma coisa, este emissor vai ter que tratar um pouco melhor esta mensagem aqui. Ele não vai poder emitir a mensagem da forma que ele quiser, porque ele domina um assunto específico, e esse assunto específico não é dominado pelos receptores da mensagem. Eu costumo dar um exemplo, sempre que eu faço treinamentos presenciais, de um professor que eu tinha. A gente achava a aula dele muito ruim, era difícil de entender e tudo mais. Ele dava uma aula ali relacionada com matemática. E a gente ficava pensando, né, pô, a faculdade é boa, o vestibular é concorrido, por que será que tem um professor que dá uma aula tão ruim, né? E depois, passando o tempo, a gente ficou sabendo que ele era uma referência mundial em matemática, que ele palestrava em grandes congressos para matemáticos e que ele era realmente uma referência mundial no assunto. O que acontecia é que a diferença de conhecimento dele era tão grande em relação aos demais ou aos alunos que essa comunicação simplesmente não fluía. Isto é o que a gente vai ver daqui a pouquinho na primeira técnica que eu separei para vocês, tá? Antes disso, eu queria comentar com vocês um negócio. E aí, faz parte dessas reflexões iniciais. Que é o seguinte, muitas vezes a pessoa vai para requisitos por causa daquele negócio de, você não é muito técnico, você não programa, você não quer ser o cara de requisitos? Assim, isso pode até ser um começo para você descobrir uma carreira ótima em requisitos, mas não pode ser o início das pessoas, ou melhor, não pode ser a função ou o motivo para as pessoas trabalharem com requisitos. Esses dias eu vi no LinkedIn uma oferta de vaga. Se você está começando na área de TI, conhece Office, venha aqui que tem vagas para requisitos. Gente, isso é muito ruim. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente acaba aceitando isso como uma regra do mercado e aí a gente não se capacita. A gente não vai atrás de capacitação em engenharia de requisitos, análise de negócio, comunicação, essas coisas todas. Eu deixei um link nesse vídeo aí, vocês devem ter visto o link, uma pesquisinha ali se você se capacita ou não em temas relacionados à comunicação, tá? Se vocês conseguiram ver essa pesquisinha lá no início do vídeo aí, responde ela só para eu ter aqui uma ideia de o que vocês acham desse tema, tá? Outra coisa é, nós como profissionais de requisitos, e claro, se você está aqui falando sobre requisitos, se você está estudando, as pessoas que fizeram mentoria comigo, as pessoas que acompanham o canal, é óbvio que você não é uma dessas pessoas que só está em requisitos porque você não é uma pessoa com perfil técnico. Então, não faça com que o mercado, ou não aceite que o mercado continue com esta postura.
Mostre sempre a necessidade de capacitação, conhecimento de técnicas, fazer certificações, que a certificação em si não resolve as coisas, mas o processo de estudo para a certificação te ajuda bastante. Então, fica aí uma dica, e essa é a dica número 1 que eu vou dar no dia de hoje, que é estude engenharia de requisitos. Estude engenharia de requisitos e comunicação. Mesmo que você já conheça, fortaleça o seu conhecimento. É óbvio, gente. Eu tenho aqui um treinamento de engenharia de requisitos. Você fala assim, pô, você está falando isso porque você quer melhorar a visibilidade do seu treinamento. Na verdade, gente, é o contrário. Eu comecei a dar treinamento de requisitos porque eu achava, sim, que as pessoas precisavam de mais capacitação no tema requisitos. Então, fica aí essa dica para vocês. A primeira dica de hoje é estude engenharia de requisitos e comunicação. Engenharia de requisitos você pode entender como análise de negócio, você pode entender como o que precisa um Product Owner. Tudo isso tem a ver ali com engenharia de requisitos, você vai estar estudando também. Beleza? Beleza. Segunda reflexão que eu queria trazer para vocês aqui é o seguinte. Às vezes, legal, a pessoa começou lá em requisitos, aí descobriu que é difícil requisitos, descobriu que fazer licitação de requisitos é complexo, conhecer de negócio é complexo, conversar com o cliente é complexo. E aí a pessoa fala assim, bom, mas eu estou no começo, não tenho experiência. Beleza? No começo tudo bem. Mas tem pessoas, uma outra coisa que eu vi esses dias no LinkedIn que eu achei também muito legal, foi uma frase que dizia assim, para algumas pessoas, 10 anos de experiência nada mais é do que a repetição 9 vezes do primeiro ano. Ou seja, se você fizer tudo igual, se você não buscar capacitação, se você não buscar fazer as coisas de uma forma diferente, se você não buscar usar técnicas, conhecer pessoas que conheçam do tema, se você não melhorar o seu skill, o seu conhecimento sobre aquele tema, você pode ficar 10 anos em alguma coisa e você vai simplesmente repetir sempre e você não vai ganhar uma vivência maior, né? Eu trabalhei mais ou menos 14 anos entre gestão de projetos, engenharia de requisitos, análise de negócio, essas coisas todas ali, tudo junto e misturado, que a gente sabe que na área de TI muitas vezes os papéis se misturam. Mas eu sempre busquei conhecer um pouquinho mais, trabalhar com uma coisa diferente. Aí vinha uma nova metodologia, eu ia atrás de usar essa nova metodologia, de entender, de aprender, de conhecer técnica de caso de uso, técnica de história de usuário, essas coisas todas. Então, a segunda dica que eu quero dar para vocês nesse vídeo aqui hoje é busque uma vivência assistida. Busque ter experiência com alguém que já tem um pouco mais de experiência, que tem vivência, que pode te ajudar. Ambientes que podem te desafiar um pouco. Então procure essa vivência assistida para você poder ter realmente experiência e não só tempo de trabalho naquilo, tá? Pessoal, ó, eu fiz hoje um roteirinho aqui, como eu falei para vocês. Vou seguir o meu roteirinho para eu não começar a falar de várias coisas, mas eu gosto bastante, vocês já sabem, eu sempre falo, eu gosto bastante de interação aqui pelo chat. Então fiquem à vontade para fazer perguntas. Eu paro o que eu estou explicando, vou na pergunta, a gente conversa sem problema nenhum. Se quiser fazer comentário, faz comentário também. Eu gosto de comentário porque aí eu sei que está tudo certo, vocês estão me vendo, que o som tá bom, vocês estão assistindo mesmo, né? Tem os números ali, mas às vezes só o número não é exatamente, as pessoas não estão exatamente assistindo, então vai de vez em quando mandando alguma coisa aqui no chat que é bacana também para a gente interagir um pouco mais, tá bom? Muito bem. Seguinte, vamos lá para a primeira técnica. A primeira técnica que eu quero passar para vocês hoje é criar pontos de ancoragem. Criar pontos de ancoragem. Vamos colocar aqui as técnicas. Espero que dê tempo de passar por todas. Se não der tempo de passar por todas, eu faço na semana que vem mais uma rodada desse tema, tá? Técnica número 1. Criar pontos de ancoragem. Sabino, o que é isso? Ancoragem é de âncora mesmo, tá? De âncora. Muito bem. Imagina o seguinte cenário. Você vai fazer
um trabalho de elicitação de requisitos, ou você vai conhecer o trabalho de uma área usuária, ou você vai começar num projeto de desenvolvimento de um determinado sistema, e o assunto é liquidação de título público federal, tá? Aliás, deixa eu escrever aqui. Vamos supor que o tema do seu projeto é título público federal. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque é uma coisa que eu conheço e é mais fácil para mim dar um exemplo desse, tá bom? Então você tem aqui um stakeholder qualquer, que não é um stakeholder qualquer, na verdade aqui vamos supor que já seja ali o usuário do sistema, vai? E você aqui fazendo papel, eu vou chamar de engenheiro de requisitos apenas para facilitar o nosso raciocínio, mas pode ser engenheiro de requisitos, analista de negócio, PO, gestor de projetos, do jeito que a empresa que você está organize esse trabalho. Este cara aqui vai conversar, ou melhor, este cara aqui, que é você, vai conversar com o stakeholder. O que acontece é o seguinte, o mais natural é conhecimento de título público federal, conhecimento sobre título público federal. Provavelmente, o teu stakeholder conhece muito mais título público federal do que você. Você vai ter aqui um conhecimento menorzinho sobre título público federal. Boa parte do seu trabalho como alguém que vai participar de uma reunião de requisitos é entender o negócio. Mas não é só isso que você está fazendo lá. Você tem que entender, você tem que organizar e você tem que transformar isso em sistemas. Então não é tudo o que ele sabe que você precisa saber. Não é tudo o que ele quer te falar que você precisa saber. Só que se ele começar a falar várias coisas para você, se ele começar aqui a emitir as mensagens de forma aleatória, vamos dizer assim, você não vai conseguir entender. Você não vai conseguir entender por quê? Porque você não tem pontos de ancoragem suficiente. Sabino, o que é isso? Imagina que a sua cabeça aqui funciona da seguinte forma. Você tem grupos de coisas que são conhecimentos que têm relação. Esses conhecimentos têm relação. Aí você tem aqui um outro grupo de conhecimentos que também tem relação entre si, mas na verdade não tem relação com esse conhecimento aqui. Imagina que o seu cérebro, na verdade, os teus neurônios, as suas conexões sinápticas, elas são mais ou menos esse tipo de estrutura aqui, e alguns deles se conectam, outros não. Ou seja, você tem aqui assunto, sei lá, culinária. Esse assunto aqui, título público federal. Este assunto aqui não vai te ajudar a compreender esse assunto aqui. Então imagina que você conhece muito pouco e título público federal está aqui, ó. Você tem alguns poucos conhecimentos aqui, não muito bem relacionados. Você sabe algumas coisas só. Conforme o teu stakeholder começa a te mandar informações, conforme ele começa aqui a emitir para você mensagem, né? Ele é o emissor, ele está emitindo mensagem, você não tem aonde conectar esse conhecimento. Você não tem aonde ancorar esse conhecimento. Por quê? Porque você conhece muito pouco. Então, esse conhecimento que ele está te passando começa a entrar aqui jogado, meio sem sentido, porque você não consegue conectar as coisas. Então, isso não dá certo. Se você está nessa situação, você conhece muito pouco, o que você tem que fazer? Você tem que esquecer o que você sabe e você tem que falar de uma forma, você tem que conduzir a conversa de uma forma que o teu stakeholder consiga te passar um conceito mais firme. Aquele conceito que você vai usar para depois ancorar o resto do conhecimento que ele está te passando. Então o que acontece é o seguinte, o que é criar ponto de ancoragem? A ideia é você não pegar um monte de informações no detalhe. Tenta entender um conceito central. Por exemplo, neste caso, pode até ser que você conheça um pouco, saiba um pouco o que é o título público federal, mas você pode começar com algumas perguntas para ele do tipo, olha, eu não tenho muito conhecimento de título público federal, eu precisava aqui de algumas coisas básicas. Por exemplo, qual a importância do título público federal na área que vocês trabalham? Dentro dos sistemas, de forma bem geral,
como que a gente trata os títulos públicos federais? O que os títulos públicos federais representam para o sistema, representam para essa área, representam para o trabalho da área e assim por diante. Então a ideia é que você crie alguns poucos conhecimentos sólidos para depois você conseguir construir outros conhecimentos mais elaborados. Para pensar um pouquinho nisso que eu estou te falando. Técnica número 1, crie pontos de ancoragem. Não fui eu que criei essa técnica, tá bom? Isso aqui vem lá da psicologia. Serve para aprendizado de qualquer coisa, não só para elicitação de requisitos. E por que você acha que as técnicas mais modernas hoje em dia trabalham exatamente desta forma? Então você começa de uma informação muito mais simples, você ancora aquela informação mais simples e depois você vai construindo conhecimento, tá? Então, técnica número 1, crie pontos de ancoragem. Você tem que ter pontos de conhecimento firmes que você realmente entenda e que você consiga depois conectar o resto das coisas que ele está te falando. Se ele te emitiu alguma informação que você não consegue ancorar em nada que você conheça, para a conversa, tenta explorar um pouco mais e tenta descobrir em qual assunto você vai ancorar aquele conhecimento. Tudo bem? Dica para fazer isso. Dica. Seja o eterno aprendiz. Faça de conta que você está sempre aprendendo. Se você já conhece título público federal, não tente ser aquele cara que fala assim, não, isso eu já sei, não, isso aí eu já sei, não precisa me contar que eu já sei. Deixa ele te explicar. Faça de conta que você está aprendendo, mesmo que você já tenha um pouco mais de conhecimento. E aí você vai conseguir criar mais pontos de ancoragem e você vai conseguir trabalhar com esse conhecimento de uma forma bem melhor. Quem sabe você até não consegue começar a conectar outros assuntos que não têm diretamente a ver, mas você consegue começar a conectar os assuntos. Quanto mais conectados os assuntos estiverem, mais firme ele vai ficar na sua cabeça, mais fácil é de você entender o que ele quer, mais fácil é de você conseguir desenhar ou ajudar a desenhar uma solução sistêmica que seja melhor para esse stakeholder. Tá certo? Aqui você precisa aprender a desaprender. Desaprender e voltar a aprender. Isso é necessário. Tudo bem, gente? Técnica número 1. Então, o Messias está falando ali, mapas mentais ajudam nesse ponto. Eu diria para você, Rodrigão, que os mapas mentais são exatamente uma representação disso. Então, se você usa, por exemplo, na hora que você está lá na conversa, os mapas mentais, eles te ajudam muito. Eu, particularmente, não usava e não uso muito mapas mentais, porque eu preferia uma técnica que já estava sedimentada para mim, que era, no caso, eu usava a técnica de modelagem de caso de uso. Então, eu fazia esse trabalho mentalmente e traduzia isso ali no momento que eu estava conversando com ele em casos de uso, depois um pouquinho mais para frente algumas histórias de usuário. Dá para fazer as duas coisas de forma bem parecida, né? Como se aqui fossem as histórias mais firmes do usuário e aqui histórias que se conectam, mas os mapas mentais ajudam bastante sim, tá? Inclusive ele até é fácil porque ele tem mais ou menos esse formato, né? Agora, o mapa mental, ele é muito de cada pessoa. Um mapa mental que eu desenho pode ser para o mesmo assunto diferente do mapa mental que você desenha. Por quê? Por causa dos meus pontos de ancoragem e dos seus pontos de ancoragem. Imagina que nesse caso, título público federal. Eu trabalhei com liquidação de título público durante muitos anos, fiz uma pós em mercados financeiros, tirei certificação CPA 20, então eu estudei muito sobre título público federal. Provavelmente o meu mapa mental vai ser bem diferente do mapa mental que outra pessoa que conhece menos faz. Tá bom, Rodrigão? Mas sim, se você for fazer principalmente para você, depois trabalhar com essa informação, totalmente aderente, totalmente aderente. No caso de engenharia de requisitos, eu sugeriria de tentar já ir para um formato mais próximo do formato que você vai usar depois, seja ele caso de uso,
seja ele história de usuário, seja ele já um quadro Kanban direto, do jeito que você estiver trabalhando, tá bom? Depois dá um toque aqui, se tiver mais alguma coisa, manda lá que a gente vê, tá bom? E a dica, terceira dica que eu tô dando é, seja o eterno aprendiz, né? Conduza as coisas de forma que você esteja recebendo mais informações mais organizadas, tá bom? Pessoal, eu vou falar para vocês o seguinte, esse tema aqui, como é um tema que eu gosto muito, que eu estudo muito, estou sempre estudando alguma coisa referente ao tema, eu precisei separar coisas aqui que eu achava mais interessantes para passar para vocês, mas a gente tem um monte de coisas a serem faladas nesse tema aqui, tá? Na própria oficina que eu estou montando um material mais detalhado aqui, que a gente vai usar na oficina, eu tive que refinar bastante essas coisas, porque aí a gente tem mais tempo para falar, né? Tá bom? Beleza, gente, vou entrar aqui numa segunda técnica, me dá um toquezinho aí, se tudo bem na primeira técnica, tá? Tô aqui tranquilo, eu tô vendo que nós estamos de novo com aquela configuração, né? O pessoal tudo ali no fundo, sentado, quietinho, né? Mas não tem problema não, pode ficar, claro que pode. Mas se vocês interagirem no bate-papo também, eu fico mais contente, tá? Vamos para a segunda técnica, gente? Técnica 2. Essa daqui provavelmente vocês já ouviram falar e precisa tomar cuidado com ela, que é a técnica de rapport. Tem um T aqui no final, né? Essa técnica, quem estuda ou quem faz algum curso de neurolinguística estuda muito essa técnica aqui, a técnica de rapport. Ela é bastante interessante para criar empatia, né? A técnica de rapport é uma técnica que faz com que você crie empatia com o seu cliente. A gente viu, para quem estudou lá, a Cláudia está dizendo, nesse caso estamos falando de reuniões que geralmente são em linguagem verbal, certo? Porque no momento da reunião, às vezes, não é possível esse dinamismo de desenhar diagramas ou mapas mentais. É verdade, Cláudia, depende muito, só que eu só vou fazer uma contrapartida aqui, tá? Não sei se eu entendi errado sobre o momento de aplicação da técnica. Não, eu acho que você entendeu certo, Cláudia. Assim, ó, isso daí tem um problema que às vezes acontece, que é assim, se a gente vai naquela reunião onde você vai fazer, por exemplo, vamos supor, a primeira reunião de conversa sobre o projeto. Aí você vai lá na reunião, tem lá 2, 3 caras que falam assim, ó, 5 minutos para você fazer todas as suas perguntas e rapidinho. Eu diria para você que a gente deveria conseguir, de alguma forma, quebrar esse ciclo e conseguir reuniões com mais tempo e reuniões onde a gente pudesse aplicar essas técnicas, tá? Porque senão dificilmente o nosso projeto vai ter sucesso, tá? Mas sim, está certo. Eu acho que você precisa tomar só o cuidado de saber, será que as reuniões que eu estou acostumado a fazer aqui na minha empresa realmente estão no formato correto, sim ou não? Será que eu não teria que mudar essa cultura? Então, se eu entendi a sua pergunta, Cláudia, aí você me ajuda, tá? Se eu entendi a sua pergunta, provavelmente você algumas vezes participa de outras reuniões que são talvez reuniões mais rápidas ou com menos possibilidade de troca, né, de conversa, são reuniões mais talvez expositivas e tal. Então, só precisa tomar cuidado se realmente as reuniões estão no formato ok, tá bom? Mas eu tentaria mudar para formatos, a gente vai até falar um pouquinho disso mais para frente, onde você conseguisse sim ter essa troca mais intensa aí com os seus stakeholders. Tudo bem? Dá um toque para mim se ficou legal. O professor Locoselli, boa noite, tudo bem? Legal. Show de bola. O mapa mental pode ser ali uma anotação, né? Pode ser só alguma coisa ali para você trabalhar depois. Concordo, viu? É uma opção legal usar os mapas mentais como anotação. Na verdade, eles têm mais esse propósito, né? Tá bom?
Cláudia, não esquece, me dá um toque aqui, se você quiser desenvolver o assunto, vamos falar, não tem problema nenhum, tá? Nós estamos na segunda técnica aqui, que é a técnica de rapport. Eu separei 4 técnicas para a gente ver. A Cláudia está falando que entendeu e que geralmente são rápidas e o acesso ao usuário é meio difícil. Cláudia, eu sei que você já entendeu, mas só para reforçar, só para fechar a ideia aqui, isso daí tem uma chance muito grande de não dar certo, tá? Tem uma chance muito grande de não dar certo. Se você conseguir de alguma forma tentar trabalhar isso na própria organização, é bom, tá? Mostra esse vídeo aqui para alguém lá, para ele tentar pensar um pouquinho, tá ok? Vamos lá no rapport, então? Se quiserem colocar mais coisas aí no comentário, pode colocar, por favor, fiquem à vontade. Vamos para a segunda técnica, rapport. Eu não vou correr aqui, vamos fazer aos pouquinhos. As que faltarem a gente vê, já fica para a semana que vem. Aí eu coloco mais umas técnicas e a gente vai falando, tá bom? Beleza, gente? Vamos lá no rapport. Então, rapport é uma técnica. Se você estudar programação neurolinguística, você vai ouvir falar de rapport. Às vezes, você vai ouvir falar de espelhamento como se fosse rapport. Na verdade, o rapport, de certa maneira, ele é um pouco mais completo. O que é o rapport? O rapport é uma técnica para você conseguir estabelecer uma conexão muito forte com o teu cliente. Pensa que se você é alguém que trabalha com requisitos e você precisa extrair informação, quanto mais conectado no seu cliente você tiver, melhor. Isso aqui é muito usado por pessoas de vendas, o cara que precisa fazer o cliente chegar no sim. Sim, eu vou comprar alguma coisa. A gente que é mais técnico, que tem mais dificuldade com comunicação muitas vezes, a gente acaba ficando um pouco ao lado com essas coisas, mas a empatia, ela é tão importante que ela cai na prova de engenharia de requisitos do IREB como algo importante do engenheiro de requisitos, das características do engenheiro de requisitos. Então, pense na empatia como uma técnica. Olha só. Aí eu queria falar para vocês uma coisa aqui, que até vai linkar com algo que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Criar empatia com o cliente, se a gente falar de uma técnica, dá a impressão assim, peraí, Sabina, mas como que eu vou conseguir simular uma empatia ou criar uma empatia que não existe de verdade? A técnica que eu estou dizendo para vocês, na verdade, não é essa. A técnica que eu estou dizendo é para você realmente criar empatia com o seu cliente, usar o rapport, criar uma conexão com o seu cliente. Agora, pode ser que você precise exercitar durante algum tempo para que isso aconteça. Pode ser que você não consiga criar conexão com o seu cliente logo nos seus primeiros projetos, tá? Então precisa tomar um certo cuidado. O que a gente pode fazer, né, para conseguir estabelecer o rapport? Existe uma técnica ou uma ferramenta dentro do rapport que chama espelhamento, que é mais ou menos assim. Você vai tentar fazer gestos parecidos com os gestos do teu cliente. Você vai tentar se comportar ali não verbalmente de forma parecida com o seu cliente. Você vai tentar também se conectar paraverbalmente como o seu cliente, ou seja, você vai falar mais ou menos na mesma velocidade que ele fala, você vai tentar falar mais ou menos na mesma altura que ele fala, você vai tentar colocar as ênfases mais ou menos do jeito que ele coloca. Isto é a técnica de espelhamento. O que ela facilita? O nosso cérebro, ele tem uma facilidade muito grande em se conectar com pessoas que são semelhantes, né? Ele tem mais dificuldade de se conectar com pessoas que são diferentes. Então, a técnica de espelhamento, ou a ferramenta de espelhamento, ela procura fazer com que você se aproxime um pouco mais do jeito de ser do seu cliente, para que você primeiro se deixe influenciar e depois comece a influenciá-lo. Se você começar a treinar esta técnica de espelhamento, você vai usar isso de forma mais ou menos natural. Depois de algum tempo, você vai conseguir internalizar isso de uma tal forma que você conecta com o seu cliente. Então você acaba automaticamente agindo de forma parecida para depois conseguir colocar a sua forma de pensar. Se você usar isso da forma para obter resultados positivos e honestos, é show de bola. Tem gente em vendas,
marketing digital e tudo mais, que usa essa técnica, a técnica de espelhamento, para influenciar a pessoa, por exemplo, ela comprar um produto que ela não precisa. Isso pode até funcionar no começo, mas depois não funciona mais, porque existem outras coisas que a gente vai ver uma aqui, inclusive, que é uma das técnicas, que é estabelecer relações de confiança, que é muito importante. Então, não pense na técnica de rapport, nisso que eu estou falando para vocês, de forma isolada. Pense nisso aqui dentro de um contexto, e o contexto é, a gente vai fazer isso de uma forma para ser uma relação ganha-ganha. Eu estou fazendo isso, mas para que o meu cliente ganhe também, para que ele ganhe um sistema melhor, um sistema que ajude-o a resolver problemas do seu dia a dia, supere as suas expectativas e assim por diante, ok? Não adianta fazer isso aqui assim, eu vou lá, então eu vou manipular ele e tudo vai dar certo. Não vai dar certo, porque se você não entregar o sistema que ele quer, se você não conseguir ter uma relação de confiança com ele, isso tudo vai se quebrar lá na frente. Tudo bem? Beleza, gente? Vai me ajudando aí, dando um toque, se vocês quiserem alguma coisa a mais. Tem uma dica aqui que eu separei, que é assim, não tenta começar a fazer a técnica de espelhamento direto com o teu cliente no dia a dia. Tenta usar essa técnica com um amigo, com alguém mais próximo, para você ver se está funcionando, se você está conseguindo criar essa conexão. A ideia do espelhamento não é você somente influenciar a pessoa, é você criar conexão, tá? Criar uma conexão. Boa, acho que é boa, Locoselli. Ótima observação, né? Cuidado para você não dar a impressão no teu interlocutor que você está ridicularizando, que você está caricaturando os movimentos dele. Isso é super importante. A técnica de espelhamento ela tem que ser feita de uma determinada forma que ela passe desapercebido. Show de bola, muito interessante. E outra coisa, eu estou colocando aqui como técnicas, muitas vezes que não são tão usadas por nós, né, na área técnica, na área de projetos de TI, mas cuidado ao usar todas elas, tá? Tem que ter um cuidado, tem que ter uma preparação, tem que ter todo um ambiente ali, tá? Dentro da técnica de rapport, você também vai encontrar a ferramenta de reciprocidade, que ativa um gatilho mental. O que é reciprocidade? Você fazer gentilezas para o seu interlocutor sem esperar nada em troca. Por exemplo, coisa simples. Vamos dizer que você foi lá numa reunião com o teu usuário, ele comentou com você que ele, eu pensei em uma determinada coisa, mas não sei se dá para fazer ou não. Na outra reunião, você volta e fala assim, aquilo lá que você estava falando, eu pesquisei aqui para você, tem esses links aqui, se você quiser dar uma olhada depois, vê aí na hora que você quiser, com mais tranquilidade, mas eu pesquisei para você para te ajudar aqui, acho que isso aqui vai te ajudar. Veja, você está fazendo alguma coisa que vai ajudá-lo, você está fazendo alguma coisa que vai entrar ali como uma coisa que é muito importante para ele, mas isso cria, de novo, conexão. Se você conseguir fazer isso de forma genuína, show de bola. Então a dica 5 tem que ser, essa reciprocidade, essa gentileza tem que ser genuína. Você tem que fazer isso realmente esperando uma relação de ganha-ganha, tá? Que a Cláudia falou só a prática, com cuidado, para trazer essa sutileza. Exatamente, Cláudia, exatamente. Muito bem, gente. Então, técnica de rapport, falamos ali como criar empatia. Gente, eu vou repetir, eu tô falando aqui meio superficialmente por causa do nosso tempo, tá bom? Isso aqui é um assunto super extenso, ok? Então, eu tentei trazer aqui de forma que a gente consiga ver mais fácil. Não ache que com isso aqui você já consegue sair usando. Aí tem que dar uma pensada, tem que dar uma pesquisadinha, né? Pensar um pouquinho mais sobre isso, ok? Vamos lá tentar ver mais uma técnica. E aí, eu tô trazendo como técnica aqui, gente, mas na verdade, ela é quase que um soft skill. Sabe quando a gente fala assim, tem alguns soft skills para o analista de negócio, para o engenheiro de requisitos, para o PO? Tem.
Só que talvez a gente consiga treinar soft skills. E aí eu vou falar agora de uma terceira técnica que, de novo, vai parecer mais como... Vai parecer não, é um soft skill, que é criar confiança. Sabino, vamos lá. Da onde você tirou isso? Eu estava vendo uma pesquisa que mostra que as pessoas, quando estabelecem uma relação de confiança no trabalho, né, essa relação de confiança altera estruturas físicas no cérebro. E ela também libera quantidades maiores de um hormônio chamado ocitocina, que cria uma rede de confiança. Sabe aquelas pessoas que estão sempre juntas, vão almoçar junto, eles podem conversar de assuntos que divergem e não tem problema, eles podem falar de assuntos mais delicados e eles estão tranquilos, eles estão bem, eles não se agridem. Existe ali uma relação de confiança. Essas pessoas, provavelmente, quando elas estão próximas, uma estimula a produção de ocitocina na outra. Se você pegar casais que se dão muito bem, eles têm essa produção, né, estimulam essa produção de ocitocina no seu parceiro. Por que eu estou falando isso? Porque existe um trabalho hoje em dia sobre confiança nas relações de trabalho e quanto isso melhora a produtividade. Como é que eu posso estabelecer relações de confiança com os meus stakeholders? Ponto número 1. Ponto número 1. Não tenha medo de dizer não sei. Se você quiser, a todo momento, estamos lá na reunião de requisitos, né? Lembra, o que pode acontecer provavelmente? O seu stakeholder provavelmente conhece muito mais do assunto do que você. Isso é o que provavelmente, né? Vou colocar você aqui como engenheiro de requisito. De novo, tá? Muitas vezes ele vai te falar alguma coisa que você fala assim, poxa, legal, ele me falou isso aqui, eu não entendi direito, mas eu vou escrever aqui e vou pesquisar. Por que você não cria uma relação mais de confiança com ele e expõe? Você vai se expor, sim. Olha, na verdade, eu não sei se eu entendi o que você falou. Seria isso, 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 isso? Por que você faz esse seria isso, isso, isso? Porque senão você fala simplesmente assim, ó, não entendi o que você falou. Isso vai soar como se você não tivesse querendo entender, como se você não tivesse dando nenhuma importância para o que a pessoa está falando. Quando você fala assim, olha, na verdade eu não sei se eu entendi o que você quis dizer. Seria isso aqui, desse jeito? Você está demonstrando toda a atenção que você está dando para o que ele está falando e ainda está se expondo de forma a dizer, olha, talvez eu não esteja conseguindo captar tudo que você está falando. Você me ajuda? Isso gera confiança, tá? Se você nunca mostra nenhuma fraqueza, você não está gerando confiança naquela relação, tá? Confiança deve ser boa noite. Boa noite. Eu não consegui ver, eu tô meio cegueta aqui, tá? Não consegui ver aqui o nick direito ali. Mestre Malaca. Boa noite. Locoselli, a confiança deve ser a principal característica de um engenheiro de requisitos ou analista de negócio. Gerar confiança, né, Locoselli? Assim, gerar confiança. Eu costumava fazer uma comparação. Quando eu ia conversar com os meus clientes, eu fazia uma comparação assim. Analista de sistemas, e aí generalizando, né, é como se fosse um mecânico. Quando você leva o seu carro no mecânico, qual que é o grande problema? O grande problema é você chegar lá no mecânico, ele fala para você que está com um determinado problema, que você não sabe se é verdade, você não conhece, ele te cobra uma grana e às vezes o carro fica do mesmo jeito, aí ele ainda vem e fala para você assim, não, é que na verdade tem um outro problema também. Esse cara não está gerando confiança, né? E a gente, como analista de sistemas, aí generalizando, a gente tem um conhecimento que aqui, ó,
se você pegar o conhecimento de tecnologia, na verdade, né, ao invés do conhecimento de negócio, conhecimento de tecnologia, aí ele vai ter pouco e você vai ter muito. Aí inverte a relação de confiança, né? Ou seja, você tem que deixar para ele o máximo possível claro o que você vai fazer, aonde que você sabe, aonde que você não sabe, aonde você tem dúvidas, né? Isso daí é muito importante para você estabelecer essa proximidade e essa relação de confiança, tá? Separei aqui uma dica que é justamente aproveite para usar o não sei quando achar que o cliente está enganado e precisa pensar mais um pouco. O que é isso? Imagina que dessas coisas que você sabe, que você estudou, você está vendo que ele está te falando uma coisa, tem alguma coisa errada aqui. Ao invés de você confrontar ele e falar assim, isso que você está falando está errado, não tem nada a ver, não faz nenhum sentido. Se você fizer isso, você está quebrando a empatia, você está quebrando a confiança. Você pode falar assim, olha, eu não sei se eu entendi muito bem, porque na verdade eu tinha entendido que isso era assim, assim, assado, não é? E aí, às vezes, ele vai parar para pensar e vai reformular. Às vezes ele pensou certo, mas na hora de montar o que ele vai te falar, o que ele vai transmitir, não ficou muito bom. Então você pode usar o não sei ou não entendi, mais ou menos desse jeito também. Cuidado só porque assim, você também não pode falar não sei para tudo, né? Porque senão aí você não vai gerar confiança. Você tem que saber usar, né? É mais ou menos assim, não sei, use com moderação, tá? Use com moderação, seja verdadeiro, não deixe de falar o não sei, mas também se você tiver com esse não sei para tudo, pode ser que você esteja no projeto errado, né? Na verdade é ser confiável, né, professor? Olha, fazer um comentário aqui em relação ao que o professor Locoselli falou, que uma das principais virtudes do engenheiro de requisitos ou do analista de negócios é ser confiável. Eu poderia dizer até que eu acho que ser confiável é uma das grandes virtudes do ser humano, mas eu concordo completamente que a gente sim tem que ser, a gente tem que, além de ser, a gente tem que mostrar que é um profissional confiável quando há essa relação onde o stakeholder não sabe muito bem o que você está fazendo, ele não tem domínio, quanto tempo vai demorar, o que você vai fazer, o que você vai conseguir entregar. Então você tem que conseguir transmitir essa confiança, né? Para gerar essa ocitocina, para gerar essa relação que é mais produtiva, né? Isso é muito importante, eu concordo 100%, ser confiável é uma das grandes características do profissional em geral, mas para o nosso caso como analista de sistemas e aí especificamente como engenheiro de requisitos, analista de negócio, product owner, fundamental, tá bom? Tô gostando bastante das ajudas aí, hein, professor Locoselli? Bem bacana, participação, show de bola. Eu coloquei uma outra dica aqui nessa técnica de aumentar a confiança ou de criar confiança, que é assumir os erros. Só que a dica qual é? É legal assumir os erros? Por exemplo, você fez lá uma especificação, fez um sistema, entregou o sistema, o usuário achou um erro, você olha, putz, realmente está errado. Aí você fala assim, não, mas não era isso, não, mas você falou, não, mas deixa eu ver o documento de requisitos. Isso não é legal. Muitas vezes é legal você assumir o erro. Eu diria que às vezes, até quando você não errou, é mais fácil você assumir o erro. Mas aí você tem que estar num nível bem bacana de confiança, de confiança com você mesmo para você poder chegar nesse ponto. Mas essa dica de assumir os erros é assim, não tente ficar confrontando toda hora que surge uma dúvida, né? E a dica que eu pus aqui, que eu escrevi, na verdade, para eu lembrar de passar para vocês, é um pouco mais elaborada ainda, que é assim, você tem que saber se o ambiente que você está, a empresa que você está, a equipe que você está trabalhando, é propício ou não para assumir erros. E se não for, você tem que começar a preparar o ambiente, seu chefe, seus pares, seus stakeholders, para que seja natural
assumir erros. Assumir erros aumenta a confiança, aumenta a ocitocina, aumenta a integração do grupo, mas precisa tomar cuidado de novo, porque assumir tudo como erro pode gerar uma sensação de que você não está sendo competente o suficiente. Então, de novo, assunção de erros, use com moderação, mas é bom a gente assumir erros e a gente não ficar confrontando. Os piores problemas que eu já vi entre analistas de sistemas fazendo papel, tanto de engenheiro quanto de requisitos, product owner, etc., com clientes, os piores problemas foi quando chegou num determinado impasse e os dois não querem assumir que erraram. O que é mais fácil? Assume 50% do erro e fala para o seu cliente, vamos assumir esse erro como nosso e vamos corrigir. É o que é melhor, o melhor cenário de todos. Tá bom? Show de bola, gente? Então, técnica 3, criar confiança. Muito mais do que uma técnica, eu acho que é um jeito de agir, né? Um jeito de ser profissionalmente. E eu acho que é super importante para esse papel, ok? Técnica 3. Vamos lá para a última técnica. Eu pus uma técnica aqui que eu também busquei de uma literatura recente. Técnica 4. Eu vou só fazer uma ressalva. Nós estamos quase chegando no finalzinho aqui. Mestre Malaca, tive a experiência de perda de confiança mútua entre equipe de requisitos e stakeholders. Foi muito difícil reconquistar. Eles perderam a confiança nas entregas. Foi feito até um churrasco para ajudar. Olha que show de bola. O cuidado que tem que ter, né, é que às vezes o churrasco ajuda e às vezes atrapalha, dependendo de quem está nesse churrasco, né? Eu vou até falar sobre isso na próxima dica aqui. Mas perder a confiança é muito complicado mesmo. Assim, eu tenho várias histórias de perda de confiança e de ter que retomar a confiança com o cliente. Mas eu vou deixar para a gente falar sobre isso na semana que vem. Eu vou trazer mais umas técnicas na semana que vem e aí a gente vai... Só não erra quem não faz. Show de bola, exato, né? E se você conseguir assumir os erros, ter mais acertos do que erros e ainda assumir quando você erra, você vai ser um profissional diferenciado, tá? Eu vou falar da técnica 4, aí nós vamos parar aqui, que eu tenho feito quase sempre 1 hora de vídeo, né? Senão o vídeo fica muito grande também. Semana que vem eu vou pegar mais técnicas, mais umas 3 ou 4 técnicas para continuar. Estão todos convidados para semana que vem, mesmo horário, terça-feira, 20 horas, tá? Para a gente falar de novo sobre essas técnicas. E aí eu vou contar umas histórias para vocês dessa parte da confiança, que eu acho que é bem interessante. Essa técnica 4 aqui, como eu estava falando, ela é mais ou menos recente. E é assim, buscar o flow coletivo. Cabe uma explicação grande aqui, que eu não sei se eu vou ter tempo, qualquer coisa a gente volta na semana que vem. O que é flow? Flow é fluxo. É quando você está trabalhando com alguma coisa de uma forma que o trabalho flui. Você fica um tempão e você não se cansa, o resultado vem, é produtivo. Sabe aquele dia produtivo? Você fala assim, não, hoje foi produtivo, hoje realmente foi muito produtivo. Provavelmente esse dia você entrou em estado de flow, que é estado de fluxo, onde você faz as coisas, o seu cérebro, ele entra num ritmo de trabalho que é o ritmo de trabalho ideal. Você não está nem acima da sua capacidade, nem abaixo da sua capacidade. Você está no ritmo onde você é mais produtivo. Isso é difícil de conseguir num trabalho individual. Mais difícil ainda num trabalho coletivo. Mas quando acontece o flow coletivo, sabe aqueles dias que você senta com pessoas, que você vê que o dia foi produtivo, a reunião foi produtiva, as pessoas saíram contentes? Isto é o flow coletivo. Agora, como atingir isso? É muito difícil, tem várias coisas para a gente ver.
Eu vou só dar 2 dicas sobre buscar o flow coletivo. E aí depois eu vou tentar trazer um pouco mais dessas explicações na semana que vem, tá? Pensa que você consegue... o Rodrigão tá falando ritmo sustentável. Show de bola. Boa palavra, boa definição. É um ritmo sustentável, né? Então, você poderia trabalhar por horas. É mais ou menos aquilo que o Capitão América fala em alguns filmes, né? Eu poderia repetir isso por horas. É porque ele está dizendo que ele vai entrar em flow. Ele está no fluxo onde ele é super produtivo e aquilo lá flui de uma forma tão boa que ele não se cansa. Vou trazer 2 dicas para vocês, então, para vocês facilitarem chegada no flow coletivo. São 2 dicas e eu não vou falar mais muito da técnica, mas semana que vem a gente retoma, tá? Dica 8, que é a 8ª dica que eu estou trazendo para vocês hoje. Escolha bem o local da reunião. Escolha bem o local da reunião. Às vezes você escolhe um local que não é legal, que tem muita interferência, que não tem as ferramentas que você precisa, que fica muito quente, que fica muito frio, que tem muito barulho. Escolha bem o local da reunião para você facilitar a busca do flow coletivo, tá? Dica 9, mais importante ainda. Escolha bem os stakeholders corretos. Escolha bem as pessoas que vão participar das reuniões de requisitos. Para que você consiga criar um flow coletivo, você precisa que as pessoas se entendam e que elas consigam manter esse fluxo contínuo entre elas. Se você colocar uma pessoa aqui que quebre o flow, ela quebra o flow de todo mundo, do time inteiro. Você só consegue criar o flow coletivo se o time estiver coeso, a menos que você consiga isolar de alguma forma essa pessoa, ela vai quebrar o fluxo do time inteiro. Já viu aquele dia que você está numa reunião super produtiva, chega alguém, começa a pôr defeito, começa a falar que está ruim, começa a falar isso, aquilo, às vezes é até um gestor, um chefe, né? Às vezes, ou muitas vezes, né? É um gestor, um chefe, quebra o que o time está fazendo, o time estava legal, estava andando bem, estava produzindo, ele quebrou o flow coletivo. Então você tem que, às vezes, escolher, por exemplo, um ambiente que o teu chefe tenha menos acesso, talvez. Vai depender muito do cenário, tá? Mas a dica é, escolha os stakeholders corretos e escolha bem o ambiente da reunião. A Cláudia falando, né? A questão do local é super desafio quando depende de tecnologia, reuniões por videoconferência ou conferência por telefone. Concordo totalmente, Cláudia, e nem sempre, dependendo da organização, né, da empresa, dependendo de como que essa empresa está acostumada a trabalhar, às vezes você nem consegue mudar. Mas às vezes, Cláudia, a gente consegue mudar alguma coisinha simples, por exemplo, o horário da reunião, e esse horário já ajuda bastante, né? Não fazer reunião na hora do almoço, depois do horário de trabalho, coisas desse tipo. Até para criar rapport também, né? Sim. Na verdade, gente, ó, as técnicas que eu trouxe aqui, as 4 técnicas, criar pontos de ancoragem, rapport, criar confiança e buscar o flow coletivo, são 4 técnicas que se misturam, às vezes se confundem, que são complementares, né? Então a gente tem que sempre tentar saber usar isso aqui da melhor forma possível. Vamos supor que você nunca tenha ouvido falar dessas técnicas e que eu tenha trazido para você hoje. Você não consegue ainda usar essas técnicas. Você vai ter que estudar, procurar, treinar, praticar, ter a vivência assistida, tá? Cláudia, por incrível que pareça, existem empresas de tecnologia que ainda não evoluíram nesse sentido. Cláudia, eu vou dizer um negócio para você. Na verdade, eu acho até que é o contrário, tá? A maioria não está tão evoluída assim. Pensa naquela história de o que aparece no Facebook, no LinkedIn, o que aparece, né, nesses vídeos maravilhosos das empresas que estão fazendo sua transformação digital e tal.
É muito mais propaganda do que realidade. Então a gente tem que saber que, na verdade, é um super desafio para a maioria das empresas, para a maioria dos profissionais, e que não é nada fácil, tá? Não é nada fácil. Gente, eu vou acabar encerrando aqui de forma meio abrupta por causa do tempo, tá? Para não passar muito de 1 hora, porque senão depois o vídeo fica muito ruim das pessoas assistirem e tal, né? Mas eu queria convidar todos vocês que estão aí no bate-papo a semana que vem, terça-feira de novo, às 8 horas, vamos continuar esse bate-papo. Mais interação ainda pelo chat, fiquem à vontade. Se quiserem comentar o vídeo, se quiserem mandar e-mail para mim, se quiserem colocar mais coisas no bate-papo, eu acho muito enriquecedor para mim poder interagir com vocês, aprender com vocês. Quero trazer mais técnicas na semana que vem, porque eu gostei do papo aqui, acho que foi legal, né? Vou montar mais umas 3, 4 técnicas para a gente falar na semana que vem. E quero que vocês ajudem com sugestões, com dicas. Se vocês souberem de algum... eu queria ver um pouquinho mais da técnica tal. Põe aqui nos comentários, né? Pode ser no bate-papo, pode ser no comentário do vídeo mesmo, tá bom? E fique à vontade para entrar em contato comigo no site, ó, rsabinocursos.com.br. r-sabino-cursos.com.br. Você vai achar várias formas de contato comigo, tá? E vai achar materiais também, meus vídeos no YouTube, né? Minhas publicações no LinkedIn. E se você entrar no /oficinas, você vai encontrar o link te explicando sobre as oficinas presenciais, que nada mais é do que isto aqui, só que de uma forma mais próxima. A gente vai trocar ainda mais informações e vai estar ali de forma ainda mais conectado, falando sobre comunicação no dia 27/9, sobre comunicação, e depois outras oficinas também bastante interessantes. Tá bom? Muito obrigado pela participação, pela audiência. Se você pegar esse vídeo aqui, chegou até o finalzinho, você pegou ele depois da live, pode comentar também, que eu também vou ver os comentários depois. Tá bom? Foi bom hoje, né, Cláudia? Vou te agradecer a participação. Você acha que é uma das mais antigas participantes desse horário aqui, né? E agradeço muito, viu, Cláudia? Toda a sua participação e a tua ajuda, tá bom? Débora, traz técnica de checklist para levantar requisitos. Vamos falar disso sim. Professor Locoselli, muito obrigado. Eu que agradeço a sua audiência. Super importante a audiência. Muito obrigado mesmo. Rodrigão, troca de experiência boa demais. Eu gostei. Hoje eu achei que foi bem bacana. Vocês foram um pouquinho mais, né? Estavam mais à vontade desde o começo, a gente conversou um pouco mais, foi super bacana. Rodrigão, obrigado também. O Rodrigo está me ajudando desde o começo, né? Antes de começar já me deu uma dica ali, estava tudo bem ou não. A Viviane está aí também, né? Boa noite. Chegou no finalzinho de novo, né, Viviane? Que pena. Dá uma olhada no vídeo depois, que esse vídeo aqui ficou show de bola, hein? Esse aqui ficou bom, teve bastante participação, acho que foi show de bola. Pessoal, é isso aí. Muito obrigado. Fiquem à vontade para entrar em contato. Dá uma olhada no site para você conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Um abraço. Semana que vem tem mais. Espero vocês de novo na semana que vem. Abraço.